Olá, pessoal. Como eu falei na aula passada, hoje nós iniciaremos o estudo sobre as matrizes. As matrizes é muito utilizada em algumas profissões, como física, todas as áreas da engenharia, economia, ciências contábeis, computação, informática, administração, arquitetura. No design gráfico também nós encontramos as matrizes. E claro, ela também faz parte da nossa grade, né, curricular para o vestibular. Então é muito importante estudá-la. Quando nós falamos de matrizes, nós podemos ligar o estudo das matrizes às tabelas. Geralmente nós encontramos essas tabelas em jornais, em pesquisas de campo, em sites da internet, né? Se vocês já observaram bem qualquer tipo de tabela, elas vêm disponibilizadas da seguinte forma: elas têm as colunas, que são as informações que foram pesquisadas, e ela também tem as linhas, né, que nos trazem a quantidade numérica em relação a esses dados pesquisados. Mas quando a gente fala de matriz em si, a matriz é a representação desses elementos fora de uma tabela. Agora nós vamos ver de forma matemática o que seria a matriz. Dados dois números naturais m e n, pertencente a n, chamamos matriz m por n toda a tabela retangular formada por m e n, ou seja, nós chamamos de matriz qualquer tabela que tem m linhas e n colunas, ok? Então, qualquer tabela que é formada por m linhas e n colunas, nós chamamos de matriz. Essa é a forma da representação, ok? Então, se vocês olharem bem para esses números que estão de amarelo aí na tela de vocês, esses números foram tirados dessa tabela aqui, ó. E estão organizados em linhas e colunas. Se eu fosse dar a representação da formação dessa matriz que vocês estão vendo aí de amarelo, eu poderia estar dizendo que essa matriz é do tipo 4x3. Por quê? Porque ela se organiza em 4 linhas horizontais. Espero que você esteja entendendo. E se organiza em 3 linhas verticais. Quando eu falei aqui, ó, quando eu falei aí nesse retângulo rosa que a tabela retangular se disponibilizava em m por n, eu estava me referindo às linhas que ela deve formar. A letra M, no caso, sempre irão representar as linhas e a letra N sempre irá representar as colunas. Então, como eu falei que essa tabelinha aí de amarelo é formada por 4 linhas e 3 colunas, o número 4 seria o M e o número 3 seria o N. Então, eu tenho aí uma matriz 4x3. Todas as matrizes, quando são escritas, elas podem ser escritas entre parênteses, entre colchetes ou entre 2 barras. Matriz em si nunca é escrita em forma de tabela, tá bom? Então eu poderia estar escrevendo essa matriz aí de amarelo entre 2 parênteses, ou poderia também estar fazendo essa matriz entre 2 colchetes, ou ainda poderia estar colocando essa matriz entre 2 barras verticais, tá bom? Então, até agora, nós falamos só da forma como a matriz se organiza. Ela se organiza em
linhas e colunas. Essas linhas são representadas pela letra M e as colunas pela letra N, ok? Agora nós vamos ver a representação genérica dos elementos de uma matriz. Toda matriz é formada por elementos, assim como a gente viu aqui na tabela, ó. Essa tabela foi construída por diversos números. E da mesma forma são as matrizes. As matrizes são construídas por elementos, que são os números. Qual é a representação genérica dessa matriz, das matrizes? Nós dizemos que a representação genérica de uma matriz é dada por A e J. Como assim, professora? Não entendi. A e J, M por N. O A representa um número qualquer. O IJ representa a linha e a coluna que esse número está localizado. E o M por N a gente já viu que representa o total de linhas e o total de colunas, ok? Então, quando eu falar de representação genérica de uma matriz, eu estou, na verdade, querendo saber da representação genérica em relação aos seus elementos, ok? Então, por exemplo, se eu tenho um elemento que está na linha 1 e na coluna 1, eu vou chamar esse elemento de A11 ou A11, tá bom? Se eu tenho um elemento que está, por exemplo, na linha 2 e na coluna 3, eu vou chamar esse elemento de A23, linha 2 e coluna 3. Sempre o primeiro índice do A representa a linha e o segundo índice do A representa a coluna, ok? Então, se eu tenho aí um elemento que está na linha 4, por exemplo, e na coluna 1, como eu poderia representar genericamente esse elemento? Vou escrever aqui por cima, tá bom? Nós poderíamos representar da seguinte forma. A, eu disse que está na linha 4, né? A, 4, 1, porque está na linha 4 e na coluna 1, ok? Então, todas as vezes que eu falar de representação genérica, eu vou estar me referindo ao princípio da matriz, que é o elemento A e a sua disposição dentro da matriz. Qual é a linha e qual é a coluna. Se o elemento está na linha 5, coluna 2, como eu poderia escrevê-lo? A5, 2. A5, 2. O primeiro número do índice representa a linha e o segundo número do índice representa a coluna, ok? Então, todas as vezes que eu citar a representação genérica, eu vou estar falando do princípio da matriz. O A representa um número qualquer, o I, a linha em que o número está, e o J, a coluna em que o número está. Então, vamos agora olhar para essa matriz que está aqui do lado, ó, que eu acabei de apontar aí. Vamos olhar para essa matriz que está aí ao lado. Vocês estão vendo que ela não é mais uma matriz genérica. Já existem os seus elementos de verdade, já existem os seus elementos correspondentes. Mas se eu pedir qual é a representação numérica de cada número desse, de cada elemento, se eu pedir a representação genérica de cada elemento que está nessa matriz, como você poderia fazer? Muito fácil. Olha só. Esse 1 aqui que eu acabei de marcar, ele está na linha 1 e na coluna 1. Então, eu poderia estar dizendo que esse número 1 aí que está circulado representa o A11.
o A11, porque ele está na linha 1 e coluna 1. Agora, se eu quisesse, por exemplo, saber a representação genérica desse zero aqui, ó, que eu acabei de circular. Qual seria a representação genérica dele? A representação genérica desse zero circulado seria A. Qual é a linha que ele está? A linha 3. A3. E qual é a coluna que ele está? Coluna 3 também. A33, porque ele está na disposição da linha 1 com a coluna 3. Isso até nos lembra um pouco da representação cartesiana, né? O x e o y, o encontro dessas duas retas. Parece um pouco com a forma em que nós vamos encontrar esses elementos. E se eu quisesse agora saber a disposição e a representação genérica desse número 1 aqui que eu acabei de circular? Qual seria a representação genérica dele? A. Ele está em qual linha? Na linha 2. E ele está em qual coluna? Na coluna 4. Então, A24. Ok? Quando eu falo de representação genérica, eu estou me referindo à posição desse elemento em relação à matriz. Lembrando que o primeiro índice é a linha e o segundo índice é a coluna. Agora nós vamos fazer um exercício para ver se vocês conseguiram entender bem o que eu estou falando em relação à representação genérica. Determine a matriz A e J, 2 por 3, em que A e J é igual a I menos J. Professor, eu não entendi nada, não tem nada a ver com o que a senhora falou. Tem sim. A primeira coisa que a gente pode destacar dentro desse exercício é isso aqui, ó. 2 por 3. Se eu tenho uma matriz 2 por 3, significa que essa matriz tem 2 linhas horizontais e 3 linhas verticais. Primeira coisa que eu já saquei de cara. Se eu não sei quais são os elementos dessa matriz, eu posso montar uma matriz genérica com o A e J. Se o elemento está na primeira linha e na primeira coluna, eu tenho o A11. Se o elemento está na primeira linha e na segunda coluna, eu tenho o A12. E assim sucessivamente, montando aí uma matriz 2 por 3. Mais ou menos assim como essa que está aparecendo aí, ó, na tela em amarelo. Eu tenho aí uma matriz 2 por 3 e eu tenho a representação genérica desses elementos, já que eu não sei que elementos são esses. Entenderam? Então, quando eu não conheço o elemento, eu posso sim montar uma matriz genérica, apenas com os elementos genéricos, disponibilizando eles em linhas e colunas, tá bom? Então, como a matriz era 2 por 3, ó, olha o que eu fiz aí. Montei o primeiro elemento, o A11, linha 1, coluna 1. O segundo elemento, o A12, linha 1, coluna 2. O terceiro elemento, o A13, linha 1, coluna 3. A minha matriz diz que é 2 por 3. Então, eu tenho 2 linhas e 3 colunas. E vou colocando os elementos genéricos, que eu já aprendi que eles existem. A segunda linha tá aqui, ó. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 3. Viu? Eu nem sabia que elementos era, mas como eu já conheço os genéricos, eu formo minha matriz com os genéricos. Beleza. Agora que eu já sei a disponibilidade da matriz e já tenho a matriz genérica, eu vou aplicar a operação que o exercício me deu, que foi essa aqui, ó. I menos J. Eu vou aplicar essa operação. O que ele está querendo dizer com isso?
que eu vou subtrair o número que está na linha pelo número que está na coluna. Ou melhor, eu vou subtrair o índice da linha pelo índice da coluna. Então, olha só. Aqui no A11, quem é o índice da linha? É 1. E quem é o índice da coluna? É 1 também. Então, eu vou ter que fazer 1 menos 1 para conseguir o verdadeiro elemento dessa matriz. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Lá vai. Ó, primeiro elemento, A11, I menos J, é 1 menos 1, que deu 0. Segundo elemento, A12, I menos J, é 1 menos 2, que deu menos 1. Terceiro elemento, A13. A13 é I menos J, que deu 1 menos 3, deu menos 2. E eu vou fazendo isso com todos os elementos da minha matriz genérica. Percebam que quando eu aplico a operação, eu consigo os elementos reais da minha matriz. Eu apliquei essa operação aqui, ó. Apliquei essa operação aqui. Eu já tinha minha matriz genérica e fui apenas colocando em prática, né? Cada operação de acordo com os seus elementos e os seus índices, ok? Então, geralmente, quando a atividade, o exercício não te dá a matriz real, você precisa aí começar a montar essa matriz de acordo com a disponibilidade da matriz que está aqui, com a sua representação genérica. Eu acredito que deu para entender a representação. A letra A representa um número qualquer, o I, a linha, e o J, a coluna. E aí você vai escrevendo a posição de cada elemento. Nesse exercício, ele me deu algo especial, que foi aqui, ó, que foi a operação, e através dessa operação eu consegui os demais elementos, os elementos reais dessa matriz. Ok, já fiz o cálculo devido, agora só falta montar a matriz, né? Então, eu vou colocar entre colchete, que tá mais fácil para eu escrever, e vou colocando cada resultado na posição dos elementos genéricos, tá bom? Então, aqui, ó, A11 é 1 menos 1, que deu 0. Então, eu coloco 0, meu 0 saiu feinho, mas vocês estão entendendo que é o 0, na posição do A11. A12 deu menos 1, então eu coloco menos 1 na posição do A12. A13 deu menos 2, então eu coloco menos 2 na posição do A13. A21 deu 1, A22 deu 0 e A-1, A23 deu menos 1. Pronto, montei a matriz real, ok? Comecei pela matriz genérica através da disposição da matriz, apliquei a operação e consegui a minha matriz real. Então, vamos recapitular? Toda matriz a gente coloca entre parênteses e colchetes ou 2 barras. Toda matriz tem a sua representação genérica, onde a letra A representa um número qualquer, o I representa o índice da linha e o J representa o índice da coluna, ok? Quando eu não conheço a matriz real, eu posso começar representando essa matriz pela matriz genérica através da sua disposição, que é o número total de linhas e o número total de colunas. Beleza? Nosso vídeo vai ser um pouco comprido, porque esse conteúdo é um pouquinho extenso, tá bom? Então, vamos continuar. Tipos de matrizes.
A matriz linha é formada por uma única linha, como vocês estão vendo aí no exemplo, tá? Podem ter N colunas, mas apenas uma linha. A matriz coluna já é o inverso. Tem uma coluna só e pode ter inúmeras linhas, mas apenas uma coluna, como vocês estão vendo aí com a matriz D. A matriz nula é formada por apenas elementos neutros, que são zero. A matriz quadrada tem a disposição da seguinte forma: o M vai ser igual ao N, ou seja, a mesma quantidade de linhas serão a quantidade de colunas. Então, se a minha matriz é quadrada e ela é 3 por 3, significa que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Essa matriz aí que vocês estão vendo no exemplo, a matriz A, é uma matriz quadrada de ordem 2 por 2, porque tem 2 linhas e tem 2 colunas, certo? Toda matriz quadrada tem a sua diagonal principal e secundária. O que seria a diagonal principal? A diagonal principal é a diagonal que vem da esquerda para a direita, tá? De forma mais simples e mais rápida. E a diagonal secundária é a diagonal que vem da direita para a esquerda, ok? Então, toda matriz quadrada tem duas diagonais, a principal e a secundária, ok? Diagonal principal, formada por elementos em que I é igual a J, ou seja, o A11 tem o índice do I 1 e o J 1. Então, o I é igual a J. O A22 tem o índice da linha 2 e o índice da coluna 2. Então, o I é igual a J. Entenderam? Mas, para ficar mais fácil, a diagonal principal é a que vem da esquerda para a direita. Ok? Como a gente está vendo ali embaixo, ó, eu mostrei uma matriz genérica aqui. Aqui, ó. E a gente pode ver que essa diagonal aqui, ó, que eu acabei de riscar, é a diagonal principal. O índice da linha é igual ao índice da coluna, dos dois elementos que eu marquei, ok? Matriz transposta. Chamamos de matriz transposta de A, indica-se A elevado a T, a matriz em que a linha JI é igual a IJ. Não entendi nada, professora. Trocamos ordenadamente as linhas pelas colunas. Então, por exemplo, eu dei a matriz A aqui para vocês, ó. Eu dei a matriz A para vocês. E eu quero que vocês escrevam a matriz transposta. Então, o que é que vocês vão fazer? As colunas vão virar as linhas e as linhas vão virar as colunas, como eu fiz aqui no exemplo embaixo, ó. Certo? Então, toda vez que você quer fazer uma matriz transposta de uma matriz dada, você vai trocar a linha pela coluna ou a coluna pela linha. As colunas serão as linhas e as linhas serão as colunas, do jeito que eu fiz aqui embaixo. Percebam que ali, ó, 1, 3, 4, 7, ficaria assim, ó, a minha matriz, ó. 1, 3, 4, 7. A coluna virou linha. E a outra coluna também vai virar, ó, linha. Pronto. Essa matriz que eu acabei de escrever aí é a matriz transposta da matriz A. E se eu quisesse fazer a transposta da matriz lá de baixo, seria a mesma coisa. Agora, nesse caso, a linha viraria a coluna, ok? Ó, eu teria 1, menos 2 e 0, e teria 3,
1 e 5. Olha aí, ficou feinho, mas deu para entender. Toda vez que eu faço uma matriz transposta, eu vou trocar as linhas pelas colunas, tá bom? A linha vira coluna e a coluna vira linha. Eu acredito que deu para entender e é bem fácil de se fazer. Matriz identidade é a matriz cujos elementos da diagonal principal são o número 1 e os outros elementos dessa matriz são o 0, tá bom? A matriz identidade, ela é uma matriz quadrada, ou seja, a mesma quantidade de linhas serão a quantidade de colunas. Mas ela se chama identidade por quê? Porque ela é diferente das outras quadradas. Ela tem a diagonal principal com todos os seus elementos igual a 1 e os demais elementos da matriz são o 0. Como vocês podem ver aí na tela, né? Essa matriz é uma matriz de ordem 3, ou seja, 3 por 3, e ela tem a diagonal principal com seus elementos igual a 1 e os demais elementos são 0. Vamos para o último exercício? Construa a matriz A e J de ordem 3, tal que 1 os elementos serão igual a 1 se o I é igual a J. E os elementos serão 0 se o I é diferente de J. Se eu falei aqui, ó, que essa matriz é de ordem 3, significa que essa matriz é uma matriz quadrada, onde tem 3 linhas e 3 colunas. Se eu não sei quais são os elementos dessa matriz, você já sabe que deve construir uma matriz genérica com 3 linhas e 3 colunas. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Nossa matriz tem o A11, o A12 e o A13, certo? Nossa matriz tem o A21, linha 2 e coluna 1, o A22 e o A23, ok? Nossa matriz tem o A31, linha 3, coluna 1, tem o A32, linha 3 e coluna 2, e tem o A33, linha 3 e coluna 3. Pronto, construí minha matriz genérica. É uma matriz quadrada? É sim, é uma matriz quadrada. Por quê? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas, tá? Eu vou tentar riscar aqui, só que o meu cursorzinho de escrever tá no meio, aí não dá para completar. Pronto, montei uma matriz genérica de ordem 3, como diz ali o exemplo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a ordem que ele me deu aqui, ó. Ele disse o seguinte, que se o I for igual ao J, ou seja, a linha for igual à coluna, o elemento vai ser o número 1. Então, vamos ver. Aqui nessa matriz genérica, quais são os elementos que tem o I igual ao J? Ó, aqui, ó, o I é igual ao J. Aqui, ó, o I é igual ao J, 2 e 2. E aqui, ó, o I é igual ao J, 3 e 3. Estão entendendo como é fácil? Construí uma matriz quadrada de ordem 3, 3 por 3. Fiz a representação genérica, que eu já sei como é que é. O primeiro índice é a linha e o segundo índice é a coluna, como vocês estão vendo aí. E agora eu fui observar a ordem do problema. Ele disse que se o I é igual ao J, o elemento vai ser o número 1. Então, em todos esses elementos aí que eu acabei de circular, que estão aí nessa diagonal, ó, são o número 1. E ele falou lá na ordem que se o I é diferente de J, então os elementos são o quê? 0. Então, significa... Vou mudar a cor aqui. Significa que nesses elementos aqui, ó,
Nesses elementos que sobraram, eu vou colocar aqui número, o número 0. E nesses elementos que eu circulei, que estão aí com a diagonal principal, eu vou colocar aqui número, o número 1, ok? Então, agora vamos montar. A gente já entendeu que onde tem o índice I igual ao índice J vai ser o número 1, e onde os índices são diferentes vai ser o número 0. Então, a nossa matriz vai ficar assim, ó. 1, 0, 0. Não é isso? 1, 0, 0. 1, 0, 0. Que matriz é essa que eu acabei de construir? É uma matriz que a gente viu anteriormente, que eu chamo de matriz identidade, onde a diagonal principal é composta de números 1 e os outros elementos são 0. Espero que vocês tenham entendido. Se por acaso ainda ficou alguma dúvida, você pode vir no meu privado, me pedir ajuda. E nós agora estaremos fazendo os exercícios, tá? De fixação em relação a esse conteúdo. Tchau, tchau.